Olá, graça e paz. Que bom estar aqui com você de novo para a gente compartilhar mais um pouquinho de sal. Eu tô aqui para temperar um pouquinho mais a sua vida. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais o nosso devocional no Evangelho de Mateus. Tem sido abençoador, pelo menos para a minha vida, espero que para a sua também. Eu tenho muita alegria de poder compartilhar a palavra de Deus através desses devocionais e eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida também, ok? E até aqui, antes de começar, eu queria pedir para você, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com quem você sabe que pode ser abençoado com uma palavra, com uma porção da palavra de Deus, da Bíblia. Compartilha com alguém que está precisando de uma palavra de esperança, uma palavra que talvez seja uma âncora em mares tão bravios, né, em dias tão conturbados que nós temos vivido. E eu quero te convidar a ser alguém que dá apoio para esse ministério. Nós somos da comunidade cristã da Vinha, temos vivido dias que tem sido novidade para todo mundo, mas nós estamos aqui em oração, em intercessão pela sua vida, pela sua família, por tantas circunstâncias que afetam a nossa vida, o nosso dia a dia, mas nós queremos abençoar a sua vida, tá bom? E eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço muito grande para duas famílias que nós amamos demais, né? O irmão Henrique e a irmã Leni, que são assim presentes de Deus na terra, um casal que foi muito abençoador no começo do meu casamento, no começo do meu ministério. Nós temos um carinho muito grande por eles. E através deles nós conhecemos o irmão Wilson e a irmã Maria Max, que são duas joias preciosas do Senhor também. Nós os conhecemos através desses devocionais. Olha que presente que Deus nos dá. Eu quero deixar registrado aqui o meu carinho, irmão Wilson, irmã Maria, um beijo no coração de vocês, um grande abraço, tá bom? Sejam abençoados em nome de Jesus e que todos aqueles que forem tocados pela vida e pelo testemunho de vocês também sejam abençoados grandemente. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir. Eu quero compartilhar hoje com você uma porção da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 30. Nós temos aqui no capítulo 6 um texto muito conhecido quando Jesus fala sobre o cuidado de Deus com os lírios do campo, com as aves do céu. E nós temos aqui uma das frases mais belas sobre o reino de Deus. E nesse trecho aqui, a partir do verso 30, ele diz o seguinte: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele cuidará de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar e a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém? Queridos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, do Evangelho de Mateus, eu diria, porque aqui na versão, a mensagem que eu li, talvez você não tenha reconhecido, mas eu estou falando de Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas elas, serão acrescentadas.
Esse versículo aqui nessa versão está da seguinte maneira: orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. É muito lindo esse texto, queridos. E aqui eu já quero te dizer algo, né? Aqui nessa versão está dizendo serão satisfeitas, mas o original diz elas já são satisfeitas. Isso quer dizer que todas as nossas necessidades, elas já estão diante dos olhos de Deus. E elas já têm do Senhor uma palavra liberada para que sejam supridas. Tão somente nós precisamos nos ocupar com o reino de Deus, em buscar o reino de Deus. E olha só, o que diz a palavra? Jesus está falando sobre as preocupações com as coisas desta vida, com o sustento, com o ter algo, com a provisão do futuro. E eu falo para você aqui sem medo que a maioria das pessoas nos nossos dias se viram amedrontadas ou temerosas, né, preocupadas com o dia de amanhã, por conta de todo o cenário que nós temos vivido, da pandemia, né, de lidar com a dificuldade, com o desemprego, com a falta de um recurso. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não desampara quem se apoia nele. Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa instrumentos, Deus usa até o ímpio para suprir necessidades na vida de quem busca, em primeiro lugar, viver a vida do reino de Deus. E aqui ele fala, né, o que corresponde ao cuidado de Deus. Ele fala, em vez de se preocupar em adquirir, em guardar, em criar um estoque na sua casa, ele fala, se preocupem em dar, correspondam ao cuidado de Deus, prefiram dar. Queridos, a Bíblia fala que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E eu acredito muito na lei da semeadura expressa na palavra de Deus. Eu tenho visto dia a dia, eu tenho aprendido, tenho experimentado que quanto mais você se abre para ser generoso, mais espaço você tem para receber de Deus. E eu não estou falando aqui numa perspectiva quantitativa. Não é uma questão de abastança. Não é uma questão de você ser generoso em 10 e receber 100. Não é uma questão de você semear na vida de alguém 1 e colher 10. Não é isso. Mas é que aquilo que Deus faz é tão satisfatório e é tão poderoso que nós encontramos a alegria que o nosso Deus encontrou em entregar seu Filho Jesus por nós. É a satisfação de saber que aquilo que você abriu mão vai retornar em bênção, em glórias ao nome do Senhor. O texto diz aqui que o Senhor, Ele é generoso. Nós devemos imitar o nosso Senhor. Eu gosto de lembrar de Jesus em várias passagens em que Ele toma do pão e Ele multiplica para alimentar a multidão. Ele toma do seu tempo escasso, seu tempo muitas vezes de descanso, para atender alguém, e aquele encontro é transformador. Aquele tempo de qualidade se transforma em qualidade de vida na vida do outro. Jesus nos ensina a sermos generosos. E a palavra de Deus diz que o Senhor retribui e repõe, querido. Então eu quero dizer para você, toda vez que surgir uma oportunidade, e você, pela sua intimidade com Deus, como nós já falamos num outro devocional, pelo frequentar o quarto secreto, pelo exercitar o TSD, seu tempo a sós com Deus, você vai discernir que situações Deus quer mover na tua vida para abençoar pessoas. E o Senhor vai te mover de uma maneira que você desfrute da reposição, da retribuição de Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando você se ocupa com as coisas do Senhor, exclusivamente com a vontade de Deus, o Senhor, Ele cuida das suas coisas e Ele sobeja isso. A palavra diz que nós não podemos, os nossos planos e os nossos sonhos não chegam aonde estão os planos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos dá além do que podemos pedir ou imaginar. Isso é o que? É generosidade, queridos, porque nenhum de nós merecia. A nossa vida, ela é uma vida corruptível. O nosso corpo, ele é corruptível, a nossa mente é corruptível. Nós somos corruptos por natureza.
E essa corrupção, ela afeta a nossa moralidade, afeta o nosso sistema de valores. Nós não merecíamos o bem de Deus, mas Deus é generoso. E a palavra não mente. Olha o que o texto diz: quem conhece a Deus sabe como Ele trabalha. Eu quero te dizer uma coisa muito séria que nós vivemos nos dias de hoje. É que muitas pessoas se relacionam com Deus como se conhecessem a Deus, mas eu ouso dizer que muitas dessas pessoas que dizem estar servindo a Deus, elas estão enganadas por um falso evangelho pregado nos nossos dias. Esse é o evangelho da negociação, é o evangelho do dar para receber de Deus. Não é o dar, ser generoso para ser retribuído por um Deus gracioso. Olha só o que a palavra de Deus diz, que quando nós conhecemos o Senhor, sabemos como Ele trabalha. E eu te pergunto, onde e quando na história, tanto a revelada pela palavra de Deus, pelo livro sagrado, quanto a revelada no processo histórico da vida da igreja, quando foi que Deus estabeleceu preço para derramar bênçãos? Quando foi que Deus estabeleceu condições financeiras, sacrificiais? Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus, nos profetas, Deus dizendo: eu não quero os seus sacrifícios, eu quero a obediência, eu quero a misericórdia, eu quero um coração contrito, eu quero a sua compaixão. E me dói saber que muitas pessoas acreditam que para receber algo de Deus elas têm que agradar a Deus. Esse pensamento, queridos, é um pensamento pagão, onde você devia ofertar algo aos deuses e se os deuses se agradassem, ele favorecia você. Mas o nosso Deus não precisa ser agradado dentro dessa perspectiva. A palavra de Deus diz que o que agrada a Deus é a nossa verdadeira religião. É nós sermos generosos e cuidadosos com órfãos e viúvas, sermos tementes ao Senhor, zelarmos, cuidarmos do mundo que Deus colocou nas nossas mãos, zelarmos pelos relacionamentos, e a palavra de Deus diz que há recompensa para aquele que leva um pecador a se arrepender. Então, querido, nós precisamos conhecer o Senhor. Como que Deus trabalha? Você quer saber? O verso mais conhecido da palavra de Deus, João 3,16, nos diz como Deus trabalha. A base do trabalho de Deus é diferente dessa barganha que muitas pessoas pregam e vivem hoje em dia. Olha o que diz João 3,16. Deus amou tanto o mundo que pôs um preço. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, o seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Você consegue imaginar que preço é esse? Você consegue imaginar que dano próprio é esse que Deus estabeleceu a si mesmo? Deus amou tanto a sua vida que Ele entregou não alguma coisa qualquer, Ele entregou parte de si, seu próprio Filho. Com certeza você que é pai, você que é mãe, ou você que entende qual é o valor da paternidade, da maternidade, você sabe que a coisa mais dolorosa para um pai e para uma mãe é perder um filho. É ver um filho passar pelo vale da sombra da morte. E veja a intensidade do amor de Deus. Deus amou tanto você que escolheu deixar o filho dele morrer para que você vivesse. Não quer dizer que Deus amou menos Jesus do que amou a você. Não. Mas Deus amou tanto a você que Ele esteve disposto a abrir o caminho através do sangue do Filho dele derramado para perdoar os seus pecados. Essa é a base de Deus. A generosidade de Deus, ela não espera que você responda, ela simplesmente é generosa. Se você responde a Ele com um sim ou com um não, isso é com você, querido. E você arca com as consequências desse sim ou desse não. Mas Deus abriu um caminho para você.
Deus estabeleceu que seria generoso com você. E olha o que mais, eu vejo mais sobre o trabalho de Deus, sabe onde? Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, onde nós vemos que Jesus conhece tanto o Pai, que Ele trabalha da mesma maneira. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Por que será que hoje as pessoas tentam tirar proveito da condição de serem chamados filhos de Deus? De serem investidos de uma autoridade espiritual? Deus não quer isso para a nossa vida, querido. Se eu como pastor, você como líder, se a gente procurar tirar alguma vantagem disso, nós estamos sendo levianos com o chamado, porque nós não fomos chamados para carregar um título, nós fomos chamados para servir. Eu falei um dia desse com uma pessoa que o ser chamado de pastor para mim é apenas uma função. Ser pastor é uma função. É um ministério, é um chamado sim, mas é a minha função. Ai de mim se não cuidar de vidas, conforme a palavra de Deus. Ai de nós se nós não zelarmos por aquilo que o Senhor nos atribuiu. Veja só, Jesus não usurpou, Jesus não ousou tirar vantagem de estar na mesma condição que Deus. E quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, queridos, quantas vezes Deus nos coloca numa situação de humildade e nós ainda nos vemos arrogantes e falamos: Senhor, mas eu sou teu filho. Senhor, eu sou o teu servo, não me envergonhe. Eu quero que você preste atenção no que Jesus faz aqui. Depois disso, permanecendo humano, e foi sua hora de humilhação, ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Agora olha isso daqui. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Querido, se você quer desfrutar das bênçãos do reino, priorize o reino. Jesus priorizou o plano do Pai dele, Deus, e ele executou esse plano fielmente. Ele foi abnegado e obediente, e a Bíblia diz que ele foi à morte de cruz em silêncio. Nenhuma reclamação, nenhuma murmuração. Pai, eu vou te obedecer até o fim. Pai, a minha última oração ficou lá no Jardim das Oliveiras, e lá eu disse que vai ser feita, Pai, a tua vontade, não a minha. E ele obedeceu. Querido, se nós queremos honrar ao nosso Senhor, nós precisamos aprender que o caminho da obediência, ele muitas vezes implica sofrimento, implica abrir mão. Nós não somos dessa terra, o nosso reino é lá na eternidade. Então nós precisamos muitas vezes nos desapegar dessa terra. Ser generosos, sermos conscientes na maneira como vamos exercer a nossa generosidade, sim, mas lembrar que o nosso Deus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. É uma verdade que nem sempre é fácil de nós praticarmos ou de nós crermos, porque na hora que nós vemos a necessidade bater a porta, nós começamos a clamar: Deus, misericórdia, Senhor. Mas o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. O nosso Pai não nos deixa mendigar o pão. O nosso Pai não deixa a nossa descendência padecer. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Tem um cântico antigo muito bonito que eu gosto, que diz isso:
Nossas vidas estão guardadas nas tuas mãos, estão escondidas no teu coração, pois somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo santo de Deus. Sabe para quê? Não é para que a gente governe em altivez, em orgulho, mas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Deus nos vestiu de honra, Deus nos vestiu de autoridade para que nós proclamemos e anunciemos o seu reino. Jesus foi à cruz e Deus o exaltou para que Deus fosse glorificado. Na glória de Cristo, Deus é glorificado. Quando você é honrado, Deus tem que ser glorificado, querido. E olha só o que diz mais aqui: não se preocupe com as perdas. É triste passar por perdas. A gente se chateia, ainda mais quando você luta e quando você trabalha para conquistar algo. Perder não é fácil. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou suprir. Eu vou ser mais do que aquilo que você perdeu. Tudo é uma questão de fé, queridos. Deus é socorro. Deus está nas nossas dificuldades, e eu quero falar com você que tem passado algum tipo de dificuldade. Creia que Deus está com você. Creia que o Senhor contempla cada uma das suas necessidades. E eu quero te dizer mais: muitas vezes nós assumimos diante de Deus uma posição de piedade, mas sem lembrar que as dificuldades que enfrentamos são consequências de escolhas que nós fizemos. Nessa hora, querido, nós precisamos ter humildade e reconhecer diante do Senhor que pecamos, onde erramos, quais decisões nós tomamos sozinhos, sem a orientação dele, ou sem estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nós tomamos decisões pela nossa própria justiça, buscando nossa vontade algumas vezes. Mas será que isso condiz com a vontade de Deus? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não mente. Então, nessas horas, queridos, avalie a sua vida. Será que você não está passando pela escassez porque em algum momento você buscou o seu reino e não o reino de Deus? E a Bíblia fala que os reinos deste mundo são todos corruptíveis. Aqui a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo isso consome. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, Senhor, o Senhor faz com que o vale árido se torne em jardim frutífero. O Senhor faz com que a água amarga se torne água boa. Eu quero dizer para você, Deus tem para a sua vida novas colheitas, novas fontes frescas. O Senhor tem para a sua vida um deitar em pastos verdejantes, um refrigerar-se em águas tranquilas. O bom pastor cuida de você. Então não duvide, querido, mas busque o Senhor em primeiro lugar e creia nas suas dificuldades, nas nossas dificuldades. Antes de nós, o Senhor está lá. O Senhor sabe quais são os dias que virão sobre a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Você vai enfrentar dificuldades. Desculpa se eu não estou sendo como um desses pregadores que falam muito por aí de que você não vai ter dificuldades, de que você é vitorioso e de que nada pode te atingir. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Jesus falando que nós teremos aflições. Escuta, Jesus falou que você vai ter problemas. Sabe o que isso quer dizer? Quando Jesus disse que eu e você teríamos aflições, é porque Ele já está lá. Ele já está nas nossas aflições, abreviando os dias maus. Ele já está nas nossas aflições, aplanando os caminhos. Ele já está nas nossas aflições, arrancando os tocos. Ele está nas nossas aflições, sendo o abrigo perfeito, o esconderijo do Altíssimo. Ele está lá sendo o nosso defensor. Ele está lá sendo a mão que vai nos amparar. Ele está lá já sendo a nossa provisão. Ele já está lá sendo a luz que nos ilumina, sendo o calor que nos aquece em meio ao frio e à desolação. Não se esqueça que o Senhor já está lá, aguardando você, buscando as coisas do alto, não negociando valores, não negociando princípios, mas tendo um compromisso com o reino de Deus. Seja um imitador de Jesus. Seja um imitador do Senhor Jesus. Você pode repetir essa frase comigo? Eu priorizo o reino de Deus
e o Senhor cuida de toda a minha vida. Pode falar de novo? Eu priorizo o reino de Deus e o Senhor cuida de toda a minha vida. Agora, querido, leve isso com você e pratique. Pratique no dia a dia, pratique quando vierem os reveses, pratique quando você ver um prejuízo, pratique quando você ver que o recurso é escasso. Por quê? Porque o Senhor cuida de toda a tua vida. Você só precisa cuidar das coisas do reino. O Senhor te chamou para ser um agente do reino e Ele te capacitou para isso. E Ele te deu um reconhecimento nesse sentido. Então agora faça valer, não desperdice o seu tempo, mas gaste-o em prol do reino de Deus. Com certeza, você vai ter testemunhos da provisão do céu na sua vida. E eu quero te pedir, se for possível, compartilha com a gente, tá bom? Coloca aqui, deixa o seu comentário, compartilha isso para que a gente possa abençoar a tua vida com uma palavra de oração e para que você possa abençoar a nossa vida, mostrando que esse ministério dos devocionais tem sido bênção para você. Eu quero deixar sobre você e sobre a sua casa uma palavra de bênção, uma palavra da prosperidade do céu, que é abundância de dias na presença do Senhor. É o fluir do Espírito dentro da tua casa, no teu coração, nos teus relacionamentos, te assegurando e te garantindo que você está andando no centro da vontade de Deus. Amém? Obrigado por assistir até aqui, tá bom? Se quiser compartilhar seus pedidos de oração, pode entrar em contato conosco. Nós queremos abençoar você e conte conosco, conte com a comunidade cristã da Vinha, conte com o nosso ministério para abençoar você, para alcançar vidas e proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe.